inédita, eu sabia que ia acontecer isso. A gente está abrindo uma terceira live com Marco Antônio Braz, diretor, produtor, professor, dando uma aula aqui. Eu sabia que ia acontecer isso. Eu abri 3 lives, porque eu sei que ele gosta de contar muito maravilhosas. Deixei a pergunta. Oi, Marco, fala Braz. Deixei a pergunta para você, que para você um bom ator, uma boa atriz, um artista, quais são os componentes para ser tal? É, o Kenneth Tynan, né, ele tem uma definição, né? Você passa a vida procurando esse tipo de definição e num artigo dele sobre Laurence Olivier, né, ele Uhum. fala que Laurence Olivier dispõe de todas as cartas de um baralho necessário para um grande ator, né? E ele Aham. vai descrevendo, né? Ele faz uma radiografia, né? Que vai da voz ao olhar, à Sim. presença cênica, né? Até chegar a uma expressão intraduzível que ele fala que é a sensação de um perigo constante, de que a qualquer momento alguma coisa de fato pode acontecer, né? Aham. E tenta. Eu sou muito simples com essas coisas, né? O ator ele me encanta, ele tem que me enganar, Eu ele acho tem que que acho que esse parênteses, assim, um ator que você, quando está dirigindo, você fala, cara, essa pessoa realmente é uma boa atriz, ou essa pessoa é um bom ator. Onde é esse? tem, Então, tem. quais são esses, qual é o conteúdo para você? É, eu me impressiono muito e sempre, né, com os atores, principalmente de uma geração anterior, que tem um domínio e a experiência sobre a palavra. Sim. Então, eu tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar com a Cleide, e assim, ver a Cleide ler textos de Nelson Rodrigues, que eu conhecia há 25 anos, e ela me ensinar uma nova possibilidade de dizer uma frase que eu já conhecia e reconhecia, né? Através de uma palavra que envelheceu nas escolas de teatro, no teatro, que é inflexão, Aham. né? A partir de uma inflexão. Agora mesmo, a gente trabalhando a Clarice, a gente tem a felicidade de contar com a Miriam Meller. É uma aula para todos nós acompanhar, né, a maneira como ela, né, tem uma clareza, né, na fala, que acaba gerando, né, uma máscara, e com isso você já tem um impresso, uma personagem, né, a partir do que ela faz. Né? Nós temos, assim, isso acontece mais com os atores, né, da antiga geração, que treinados absolutamente dentro da religião e da festa do teatro, né, eles sabem que teatro é trabalho, 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 trabalho. Né? O corpo do ator é um instrumento, e um instrumento precisa de muito treino, ele precisa ser lapidado, né? Ele precisa ser aprimorado. Bom, Então, bom. é, Aí você chegou no mas lugar. eu, Mas eu vi que você preza muito o entendimento, a palavra, o uso da imagem da palavra, a palavra como ação concreta, de sim, modificação. uma vez um menino no começo desse milênio, né, eu não lembro em qual escola, me enquadrou, me carimbou com a expressão textocentrista, né? Senti assim, meu Aham. Deus do céu, puxa, eu não sei em que patente isso me colocava, em que lugar, né? Em Se era qual bom, se era patente é, isso me colocava, mas eu percebi que, como eles eram jovens muito vanguarda, que isso era uma coisa velha, que isso era um ruim. negócio.
de antanho, né? Eu era um pouco a Maria Jacinta para eles. A Maria Jacinta foi uma das minhas primeiras professoras de teatro, e ela namorou o Oswald de Andrade e foi uma das primeiras tradutoras de Tchekhov para o Brasil. E ela, muito senhora, com a sua bengalinha, num clube lá em Niterói, ela dava aula para adolescentes de teatro. E a primeira coisa que ela me falou, quando ela me viu numa leitura, era uma canção dentro do Raimundo Magalhães, agora eu esqueço o nome do autor. Aí ela falou: você tem que mudar o seu nome para ser ator, você tem que botar Marco Antônio, tudo junto. Aí, tá Né? aí, ó. Em 1900, eu não sei quanto, teve um Marco Antônio que fez muito sucesso. E eu sempre olhava para ela e me lembro: meu Deus, ela namorou hoje. Eu acho que para certos jovens hoje a gente tem um pouco esse olhar, assim, olha, esse cara é Aham. um monte histórico, né, do milênio passado, defendendo uma dramaturgia do milênio passado, dizendo que depois deles não apareceu mais ninguém. E Braz, e quem você gostaria de dirigir, quem você nunca dirigiu, e quem você gostaria de voltar a dirigir, de repente você já tá até acontecendo isso. A pergunta não apareceu, tanto que eu ia responder assim: qualquer um menos do Bolsonaro. A hora que vai chegar nisso, hein? Porque eu fiquei sabendo que você tem um irmão militar, não tem? Não chegou para você? Está travando. Ah, que pena. Tá, vê se melhorou. Não, Não sei o não, que fazer. melhorou, Voltou? melhorou. Tá. Vamos, então, já que travou, era para não falar. Então, vamos ouvir as vozes. É, eu ia te perguntar o seguinte: quem você gostaria de dirigir, que você nunca dirigiu, um artista, um ator, uma atriz, e quem você gostaria de voltar a dirigir, mas vai, de repente, já está acontecendo, né? Eu não sei como é que está as leituras, enfim, mas quem você já dirigiu, quem você nunca dirigiu, quem você gostaria de voltar no outro momento, com outra maturidade, a dirigir. Falar, esse trabalho podia ser melhor, então eu gostaria de voltar, porque eu sei que essa pessoa vai ter um arco de amadurecimento e vai ser diferente. Ó, eu acho que assim tem uma série de atores, de artistas que eu olho e que eu fico encantado Uhum. por eles novos, né? Então, aquela coisa, eu acho que quando a gente assistiu a Máquina, né, Ah, você viu aquele elenco, você sabia que cada uma daquelas pessoas era uma pessoa muito especial, assim, tinha algo muito sim. forte com ela. Então, por exemplo, é, esse menino que fez meu Deus do céu, que agora é o marido da Adriana Esteves, eu acho ele um ator O fabuloso. Vladimir Bricha. Eu acho ele um ator fabuloso. Acho que, por Vladimir. exemplo, ele daria um, um excelente Edgar, né, Hum. num Bonito Ordinária, assim, Uhum. mas enfim, como ele tem várias outras pessoas que você bate o olhar e que você, ou pelo simples fato do aprendizado mesmo, quem não gostaria de sentar e falar: eu quero ler com você, aprender com você e fazer teatro com você, Fernanda Montenegro, né? É Sim, óbvio. claro. Agora, quanto eu desejar o mal das pessoas que trabalharam comigo, querendo que elas voltassem a trabalhar comigo novamente, aí depende do tamanho do karma que cada um carrega, né? Mas tem várias pessoas, assim, pessoas que foram necessárias no meu desenvolvimento. Então, por exemplo, o Kiko, como ator do grupo, como era muito amigo, muito próximo, tinha uma parceria que era um diálogo de verdade entre um ator e um diretor. Né? E isso tem a liberdade do ator que chega e fala: cara, tu tá foda aqui, isso aqui ainda tá insuportável, esquece isso aqui, deixa isso para lá. Porra, me dá espaço, me deixa propor, me deixa mais um tempo fazendo isso aqui antes de você me cortar e querer que eu faça o que você quer que eu faça.
E isso é um aprendizado, isso vai, né, quando você trabalha com as mesmas pessoas, tem esse amadurecimento conjunto, né, uma leitura mais ampla, né, do fazer. Né? Então, acho que agora a volta da companhia tem esse sentido. Né? E até porque uma coisa que bateu gritantemente para a gente é que isso é um conhecimento que não pode ser perdido e tem que ser passado urgentemente para as novas gerações. Uhum. E achei isso muito legal você falar da deixar maturar, deixar, porque é uma carpintaria. Você não pode pegar o móvel está sem um pé. Deixa eu acabar o móvel aqui, a não ser que tenha uma velocidade para que seja mostrado, mas deixa eu acabar. O ator precisa desse lugar. E nada melhor que o processo, né? Principalmente o processo de companhia, que tem esse lugar do maturar, volta, vamos fazer de novo, vamos para outro lugar agora. Deixa isso arquivado, depois te recupera isso aqui. E que para você, Braz, diretor foda, que você admira muito. Também tem vários, mas assim, eu sou o paga-pau, né, de algumas coisas. Bom, assim, Antunes, né, assim, já falado, e assim, tem alguns espetáculos do Antunes que de fato marcaram a minha concepção de cena. A maior preocupação. Agora travou a maior Opa, tá me preocupação. ouvindo? Opa. A maior preocupação que eu tive ao fazer os meus primeiros Nelsons era me descolar do Antunes. Eu achava que era muito parecido, né? Ah, legal. Quem me avisou que nada, que não era nada disso, que era, inclusive, humoristicamente falou, era muito melhor, foi o Ulisses Cruz, que é um desses Ah, caras que, assim, eu tenho saudades dele dirigindo o teatro, dele fazendo teatro, que ele também foi dono de alguns trabalhos absolutamente marcantes para mim. O Capitães de Longo Curso, Os Velhos Marinheiros, era um acontecimento na minha memória, né? Até porque também um livro que eu adorava e que eu vi assim o palco na sua simplicidade, através de atores e alguns parcos elementos, se tornar uma coisa real e fantástica, né? É, então, nós temos pessoas que eu acho que são muito bacanas. É, tem essas taras minhas, com o Tadeusz Kantor, com o Peter Brook, né? Que a gente acaba conhecendo muito mais. O Tadeusz Kantor me veio através dos meus queridos professores, né? Embora eu não tenha feito por merecer, né? Mas eles não têm culpa disso, mas eles me apresentaram o Tadeusz Kantor. E a gente conhecia através do que seria hoje um documento, na verdade, né? Que eram registros documentais das apresentações do teatro dele. Né? Eu só vi o Tadeusz Kantor uma vez, que foi quando o Cricó veio a São Paulo, depois que ele morreu, um espetáculo que eram trechos de espetáculos do Tadeusz Kantor, que foi feito no Sesc Anchieta, Sesc Consolação. uhum. Muito bom. Tem pessoas que, por exemplo, que eu tenho admiração e assim, amor e ódio, né? Assim, eu amo o Bob Wilson, eu odeio o Bob Wilson. Mas, Assim, eu acho aquilo acachapante. Eu saio humilhado, eu tenho vontade de rasgar a carteira de trabalho, né? De falar assim, olha, diretor de teatro é isso aqui. Né? Aquilo que eu faço, pô, é teatro de igreja. mas ele trabalha nessa provocação, né? Nas artes plásticas, no performer, no que a gente movimenta, assim, que é teatro. Eu vi Garrincha, eu falei, dá para entender, mas eu saio e nunca mais esqueço. Eu saio criticando, quase dormindo e nunca mais esqueço. Ele tem espetáculos chatérrimos, o Garrincha era uma coisa chatérrima. A coisa não. Mas ele tem acontecimentos que você olha e fala assim, meu Deus do céu. Assim, O William Defoe e a Marina Abramovic, né? Porque aquele é incrível.
Não, mas as montagens com o Berlin Ensemble são extraordinárias. O Shakespeare Sonnets, e a Ópera dos Três Vinténs, a maneira como ele faz a Ópera dos Três Vinténs é uma homenagem à história daquele teatro. É uma coisa muito bonita, assim. Hum. Não, é extraordinário, né? E aí tem outros que você vai consumindo na medida que você, né, Lepage, né, vocês fizeram a brincadeira e assim, ali está uma linguagem da dramaturgia com uma encenação, algo que para mim é muito forte, assim, você tem uma história, você tem uma narrativa. Te contar uma curiosidade, o Braz, não sei se você sabe. A gente fez há 15 anos atrás e hoje tem um pouquinho mais de facilidade, de abertura. Mas a gente, nos ensaios, eu lembro disso, era mandado as filmagens para o Lepage para ver se estava fiel ao que ele montou. Tinha que fazer uma reprodução do que ele tinha montado. Hoje já ficou um pouco mais aberto, coisa e tal. Mas eu lembro, porque ele tem uma questão das artes plásticas, do audiovisual, e ele. Ele tá muito ocupado dirigindo ópera no Metropolitan, então não tem tempo a perder, entendeu? Com nós, terceiros mundistas e tal. Já fizemos muito em querer montar ele, então É, deixa para aí, lá. aí eu lembro que a gente teve que corrigir certas cenas porque o Lepage não. Não que ele não gostou, ele falou, olha, eu não gostaria que fosse para essa linguagem, teria que continuar com essa linguagem. E outras coisas ele liberou porque é um outro país, uma outra cultura, um outro calor para chegar no público. Mas eu lembro dessa história, dessa questão da defesa da linguagem, da assinatura dele. Deixa eu te perguntar uma coisa agora um pouco. Você se relaciona bem com o seu irmão, que eu soube que ele é diferente da arte, né? Seu irmão? Mas não, tadinho. Não, gente. Tadinho. O meu irmão é coronel da Polícia Militar em Goiânia, mas falecido, tadinho. É, Ah, ele é esse, falecido. esse voto eles perderam. Mas foi o meu irmão que me chamou a atenção há um tempo atrás de que, olha só, você não está vendo, mas esse cara vai ser o presidente do Brasil. As Ah, é? pessoas aqui no mundo, aqui fora, real, né, nas cidades pequenas de Goiás, nas cidades pequenas de Minas Gerais, no interior, olha só, as pessoas estão achando isso aqui do caralho. E vocês estão. Entendi. é, eu acho que tem um aprendizado nisso, né, que a gente tem que passar, que Você tinha uma relação boa com ele, Brad? Cortou para mim, eu acho que está voltando. Você tinha uma relação bacana com ele? tinha, nesse ponto sempre tivemos. Principalmente depois, mais velho, que eu era temporão, né? Então, Uhum. assim, eu sempre fui tratado como assim, o menor, o caçula, apesar da minha irmã, né? Quando minha mãe saía, né, eram poucas vezes, mas quando isso acontecia, minha mãe virava, né, a dona do negócio. E aí a minha irmã se aproveitava para fazer o que ela achava que minha mãe deveria fazer comigo, né? Ou seja, me dar chineladas, passar pimenta na minha boca porque eu falei palavrão, Brad, então né? vamos chegar aqui no final. Eu só vou te dar uma polêmica. Se você quiser falar, se não quiser falar, só não fala. A gente vai para umas rapidinhas e acaba, eu te libero. Você vai ficar no seu lar aí com jantar, vai fazer o que quiser. Essa questão de São Paulo, de produtores independentes e rede. Como é que é isso para você? Cara, uma das coisas que me impressionam em São Paulo, e isso foi uma coisa que ficou gritante para mim nos últimos tempos, é a quantidade de associações que existem e representam fatias, camadas diferentes, né, dentro do teatro paulista. E me impressiona que, de alguma maneira, algumas se coloquem como protagonistas, quando elas são fatias.
né? São nichos, algumas maiores por motivos evidentes, pô, mas até assim, cooperativa. Pô, pelo amor de Deus, todos nós, de alguma maneira, mesmo os que não são mais cooperativados, sempre fomos e sempre seremos cooperativados. A cooperativa é a porta de entrada do nosso trabalho, do cara que recém se formou, que terminou, né, a escola. E é óbvio que pô, a grande massa que usa a cooperativa é uma maioria dentro da classe teatral. Mas dentro do restante você tem de um tudo. E o que eu acho engraçado é esse de um tudo, que assim, você tem, de repente você descobre que existe uma associação de produtores dos grandes musicais. Aí tem uma outra associação, né, que é só dos teatros de ópera e canção. Aí você vai olhando e fala, meu Deus, como é difícil, né, articular um pensamento, uma proposta de uma política pública para a cultura da cidade de São Paulo. É assim, você quase sempre vai ter alguém profundamente insatisfeito, né, dentro desse jogo, porque o cobertor é curto. Então, o que me espanta não é nem que haja assim, a rede, ou que haja, como é que é o nome da outra? O motim, mas essas, porque a gente conhece as pessoas, né? A gente sabe o que elas estão debatendo, né? Mas tem outros que a gente nem sabe, né? Assim, associações de dança, que na verdade estão discutindo o mesmo nicho de verba que a gente. As pessoas se esquecem disso, elas perdem a multiplicidade do que é essa cidade, né? E isso acho que já custou politicamente caro, né? Assim, o fato do Andrade ter perdido no primeiro turno falou muito dele ter escolhido um público alvo para fazer suas políticas, que era um público que não tinha essa repercussão dentro da camada popular. E aí as periferias foram deixadas de lado, por mais que o discurso do partido seja olhar essas periferias. Então, eu acho engraçado. Né? Por outro lado, são necessárias porque você sozinho não vai apresentar uma proposta para a instituição pública. Você precisa de uma associação para você poder chegar. Ó, nós temos uma proposta, já que vocês não sabem como resolver, nós pensamos aqui, nós sentamos e pensamos uma solução. Temos uma solução, ó, você tira daqui, faz não sei o quê. Então, as associações que eu vi nesse âmbito. Ó, as pessoas estão querendo formular políticas para apresentar para os caras, para chegar, ó, aqui, ó, os teatros de rua, pô, eles cumprem essa função. Será que não dá para você liberar que, pô, pelo menos a luz de fora seja diferente, chame a atenção que ali existe um teatro? Vão desde propostas como essa até, né, novos fomentos, novas verbas, né, enfim. É que é muito grande. Eu acho que assim, para quem vem do Rio, né, São Paulo é um susto. Né? São Paulo realmente é gigante. Né? E só quando você realmente olha e fala, gente, a gente não está falando do pessoal da Praça Roosevelt, do Teatro da Brigadeiro Luiz Antônio e Augusta. Não estamos falando, a gente está falando de um negócio que a gente não imagina, um painel que nós não temos isso ainda registrados. Sim, sim. Beleza, Braz, obrigado. Quem foi o Braz antes e quem está sendo o Braz hoje? Essa pandemia, ela chegou e te modificou, mexeu em gavetas emocionais, mexeu em gavetas. O Júlio Adrião falou uma coisa muito interessante, ele falou, eu sempre repito isso, né? Porque essa pandemia foi muito boa para ele, porque ele mexeu em gavetas emocionais que, de repente, na vida corrida, tão corrida, ele não teria mexido. Para ele foi essa a resposta. Quem foi Braz antes, quem está sendo Braz hoje? Olha, assim, no caso, a quarentena em si, ela não é um grave problema para mim, porque eu sou meio eremita.
né? Eu sou um cara que gosta de ficar em casa, perto dos livros, das coisas. Eu chamo de um estado de meditação, mas pode ser simplesmente um estado de bundagem, tá? Então, nesse sentido, né, eu já estava meio acostumado, preparado. É óbvio que qualquer coisa obrigatório é infernal. Pô, eu falo que eu sou caseiro, mas eu me dava o direito de poder, uma vez por semana, beber e comer um hambúrguer, né, com pessoas, né, ver gente. Uhum. Então, assim, o que acontece é que eu acho que de grave, o que me pesa mesmo, é que assim, agora eu sou um eremita espantado, mas muito mais espantado com o mundo, e assim, eu completamente horrorizado, completamente pessimista, achando assim, o ser humano realmente faliu, né, na sua condição humana, porque é um desrespeito à morte, né? É, isso é horrível. Assim, as pessoas não se colocam realmente no lugar das pessoas, não pesam as dores das mortes, e isso vir de uma maneira tão clara me lembra um pouco aquelas coisas daquelas revistinhas lá do começo lá dos 70, né, Cripta, né, que eram histórias de terror, Lovecraft, A Noite dos Dementes. A Noite dos Dementes era nos quadrinhos, sei lá, um pré, né, dessas coisas de zumbi, porque assim, do nada, né, pô, as pessoas enlouqueciam e começavam a invadir lugares onde as pessoas que estavam sãs, né, eram assassinadas, né, ultraviolência. E eu acho que a gente está vivendo um pouco isso, a Noite dos Dementes. Assim, você olhava e falar, as pessoas não dão pelota para a vida, assim, não estão preocupadas mesmo. Assim, são 110, não sei quantas mil mortes. Né? Isso fala. Né? Isso é ruim para o teatro, de alguma maneira, tá? Porque assim, o teatro é um pouco o termômetro, né, do ser humano, do valor do ser humano dentro da sociedade. Né? A sociedade dá valor ao teatro porque ele traz essa representação desse ser humano. Né? Então, esse ser humano tem que ter valor. Quando esse ser humano não tem valor, então aquilo que o representa, então o teatro também desce um pouco pelo ralo, que eu acho que é isso que a gente está vendo. Não sei como é que a gente vai fazer, assim, o que eu posso fazer é isso, a gente vai montar Nelson Rodrigues, vamos fazer Clarice Lispector, vamos fazer coisas, que assim, mais do que nunca é preciso que a gente faça o teatro, a arte, porque eu acredito que a arte, por si só, é um instrumento de despertar, Sim, né? claro. Pode desperte a pessoa para uma profunda angústia, que ela repare a imensa mediocridade que ela vive, dos sonhos dela e tal. Mas o despertar passa por isso também, a filosofia passa por essa angústia. Né? O conhecimento não é um prazer, né? Assim, não é um bombom com licor. Então, acho que a nossa função é essa agora, né? A gente colocar, e mais do que nunca, colocar de verdade, com alma, né? Assim, ó, tá aqui o meu coração para vocês. Vocês, Sim. vocês. Vocês acreditaram naquele panaca, daquele pastor que é péssimo ator, que cara é péssimo ator. Eu vou mostrar para vocês o que é representar. Eu acho que a gente tem que voltar a fazer isso, tem que roubar o público. Né? A gente Aham, deixou ter um público ser roubado. A gente desprezou um entendi. público. É, desprezou. Dá uma cortada. Muito boas falas, assim, Braz, é um prazer. Fiz questão de abrir três, porque é muito conteúdo, é muita fala boa, muita história Tranquilo. boa. Você, Fica tranquilo. você é um cara muito bom de ouvir. Assim, eu fico, às vezes, olhando para você, quero perguntar, mas eu fico viajando o que você está falando e vou na tua história e vou embora. Eu queria só me fazer uma retratação que a Fátima, da Arte na Avenida, ela te adora, ela é uma pessoa que falou que eu estou dando aula de viewpoints para o pessoal da Cal, e ela é uma das participantes, e eu falei do Braz, eu falei, vou fazer uma live com uma... E ela ficou super feliz, e é a Arte na Avenida, é a Fátima, que é dona de uma escola em Petrópolis, na guerra, na batalha
uma militante da arte lá, para crianças e jovens. Braz, então, obrigado, querido. Obrigado pelo seu tempo. Desculpa ter tomado tanto do seu tempo aí. Foi ótimo, foi um prazer. E assim, da próxima vez, avisando, eu faço que nem hoje, que eu ensaiei, né? Eu fiquei ensaiando na frente do espelho. Tu nunca atuou, não, Braz? Tu nunca atuou, nunca fez nada como ator? Como é que é? Nunca fez nada como... Fiz, mas nunca quis ser, mas eu fui obrigado a fazer. Na faculdade eu tive que fazer. Ah, Eu tá. acabei com a carreira de 2 diretores, né? Mentira, na verdade, acabei com a carreira de um diretor que me agradece até hoje, porque assim ele pôde ganhar dinheiro na vida. Ah, Pedro Paulo falou que já sim. Pedro Paulo falou, já viu você como ator. Não, péssimo ator. Se bem que hoje em dia, em face do que a gente está vivendo, pô, Tá voando, né? você fala assim, pô, se fulano pode, se fulano representa, né? Querido, obrigado, tá, Braz? Obrigado a você. Vamos, Obrigado. tamo junto. Um abraço, vou liberar você. Tchau, Braz. Beijo, obrigado. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.